do período de pandemia, né? Quer dizer, você tem aí talvez 15 dias de pandemia nesse período, de pandemia não, né? De isolamento, vamos dizer assim, dessas medidas mais de isolamento no Brasil. Mas já tem outros efeitos da pandemia nesse PIB aí, certo? Que é uma coisa que eu queria começar ressaltando, né? Então, a gente entra na crise com uma economia já bem debilitada, certo? Bem ruim, não era uma economia... algumas pessoas apontavam para cima, na verdade, os dados do primeiro bimestre, primeiro trimestre, mostravam que esse crescimento que vinha na economia brasileira é bem relativo, né? E segundo, tem um aspecto importante aí já da pandemia, que é o efeito externo sobre o Brasil, né? Então, nesse do primeiro trimestre, a gente já pega, por exemplo, o efeito China sobre o Brasil, né? A gente sabe que o pior primeiro trimestre do mundo é o chinês, né? É -6, alguma coisa assim, né? E ele tem um efeito no Brasil, né? Ele tem um efeito sobre os negócios chineses no Brasil, que são grandes, as exportações brasileiras. Então, você tem já, nesses primeiros dados, alguma contaminação externa sobre o Brasil, que vem basicamente da China e o início da crise europeia. Mas a crise europeia e a crise americana não entraram nesse trimestre ainda, né? Eles só vão vir no segundo trimestre. Então, se a gente olha pelo lado externo, a gente já foi afetado, já tem um efeito ali, mas tem mais dois efeitos que não estão computados ali, que são os efeitos europeus e americanos sobre a economia brasileira que vem de fora, né? E tem o efeito interno, então, sobre o Brasil, mas que pega aí talvez uns 15 dias, um sexto do período como um todo, né? Que é bem curto e ainda um isolamento que é bem relativo, talvez São Paulo, principalmente, não pega o resto do país, enfim, tem uma série de considerações, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria guardar para a gente conversar depois na recuperação, né? Que é um aspecto que muitas vezes a gente esquece quando a gente olha o Brasil como um todo, que é esse efeito externo sobre a economia brasileira, né? Eu acho que esse é uma possível saída do Brasil, né? A gente aproveitar o câmbio do jeito que está, etc., para ter uma puxada para fora, mas vai depender muito do que está acontecendo lá fora e da posição do Brasil lá fora, o que também não acho que esteja muito boa, né? Vamos dizer assim. Mas, dito isso, certo? Aí a gente tem os cenários que estão acontecendo, dado um pouco essa abertura. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é a seguinte, certo? Eu vou botar até uns slidezinhos aqui, certo? Que a gente chama o alfabeto das crises, né? Se a crise é em V, se a crise é em W, se a crise é um X, né? E a gente costuma dizer que a gente está vivendo aqui uma crise, vamos dizer assim. Peraí, deixa eu pegar aqui o gráfico. O que todo mundo queria, certo, é que a gente vivesse uma crise desse tipo, certo? Uma crise em V, um V curto, um V pequeno, certo? Quer dizer, ou seja, a gente vinha crescendo, tem um problema, a gente cai, essa queda pode ser forte, mas a gente volta rápido, certo? Esse é o sonho de muita gente, certo? Agora, o que talvez a gente tivesse, a discussão é que a gente estava se defrontando, se ninguém faz nada na crise, na pandemia, certo? A provável situação, o provável formato da crise seria uma crise desse tipo, uma crise em N, vamos dizer assim, né? Um deslocamento permanente do ritmo de crescimento das economias mundiais, certo? Em função, né, da pandemia, certo? Então, quando a OMS declara que essa é uma crise de saúde epidêmica, né, e depois pandêmica, quando ele fala que é mundial, você tem uma mudança bastante importante na questão vegetativa dos países, é um padrão de mortalidade que não existia, que passou a existir a partir de agora. E, a partir daí, os economistas, isso passa a ter um efeito, né? E o principal efeito é esse deslocamento, vamos dizer assim, daquilo que a gente chama de PIB potencial, né? Da possibilidade de crescimento das economias, porque a gente tem
no mínimo, uma mudança nos fatores de produção, tá certo? Tem mortes enormes, mas não são só mortes de pessoas, mortes de empresas, né? Então é uma crise, mas esse é o cenário, supondo que a gente não fez nada, tá certo? Que ninguém fez nada. Nenhum governo agiu, quer dizer, é o cenário gripe espanhola 1914 ou grandes pestes internacionais anteriormente, né? Sem muita ação, né? O que você está imaginando, certo? Pelo menos uma parte da população, que quando o governo intervém, ele vai transformar aquela crise nessa crise. Esse é o pressuposto, né? Pode ser que as pessoas contestem, né? Não acreditem que a pandemia tem um formato como esse. Esses são os negacionistas que não acham que isso ou que acham que isso é pequenininho, certo? Né? Aqui eu só estou com os gráficos, não tem tamanho aqui nos gráficos, né? Então, você está imaginando que você vai fazer isso. Você vai antecipar aquela crise da curva em L para mais cedo, transformar ela numa crise menor e não permanente. Ela volta. Esse é o pressuposto. E o pressuposto é que, ao fazer isso, né, para fazer isso, certo, você tem uma série de intervenções a fazer. Tanto do lado médico, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que basicamente é a questão do isolamento, essas coisas todas, dos lockdown, etc. E tem o pressuposto da intervenção econômica também nessa história, que são basicamente as intervenções de segurar o efeito da crise sobre as pessoas e sobre as empresas, né? Então, você pressupõe, é isso que, em parte, por exemplo, os europeus fizeram, principalmente os que se deram melhor, né? Então, tem um forte apoio de renda, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que, enfim, dependem dela. Então, é o que o Brasil tentou fazer lá com R$600, etc., de uma maneira mais... talvez para os europeus seja mais fácil, porque tem menos economia informal, etc., e que o Brasil tentou fazer dessa forma, mas tem uma segunda parte que é extremamente importante, que eu acho que aí o Brasil falhou forte, certo? Que é a renda que vai para as empresas, né? Então, a gente tem aqui no Brasil dois elementos, né? Uma parte da renda que vai para as empresas para manter emprego, que funcionou muito mal, e o dinheiro que vai para as empresas independente do emprego, né? Que são políticas de crédito, vamos dizer assim. Você tem lá uma academia, você tem que emprestar dinheiro para essa academia sobreviver 3 meses durante o isolamento, durante o lockdown, etc. E depois ela tem mais 3 anos para pagar isso, etc. Esse dinheiro talvez não entrou. E tem mais uma parte que é importante na mão dos governos, a ajuda dos governos, das empresas e as pessoas no que a gente chama de reconversão, né? O exemplo mais simples de reconversão é, obviamente, as forças que fazem as máscaras, etc. Mas o exemplo de possibilidade de reconversão é gigantesco e no Brasil foi também pouco usado. Então, se todas essas intervenções funcionam e funcionam bem, você transforma aquela curva em L em curva em V, né? O problema é saber até que ponto você tem uma política eficaz para fazer essa transformação da curva de L para V, né? Além das discussões que existe mesmo, aquela curva em L, etc., né? Então, supondo que exista, e você fez uma intervenção boa, é isso que você espera da economia. Se tua intervenção não foi tão positiva assim, certo? Quer dizer, aí você tem 3 cenários possíveis, é isso que eu queria conversar com vocês, certo? Quer dizer, então você tem um cenário que é a curva em U, vamos dizer assim, que é um período mais longo de crise, porque as intervenções não funcionaram, qualquer uma delas, ou todas elas em conjunto, vamos dizer assim. O isolamento não foi bem feito, o dinheiro não chegou, tanto para as empresas, não teve reconversão, etc. Essa é uma possibilidade, né? Uma possibilidade também que se discute muito é uma crise em W, né? Você fez, voltou, se arrependeu, vai voltar, ou seja, a hipótese de que daqui a 15 dias volte tudo atrás e a gente volte a fazer um isolamento forte, etc., que é um cenário que muita gente coloca hoje. Olha, esse isolamento é muito cedo, a gente vai voltar, ela vai recuperar um pouquinho a economia, mas as questões médicas, vamos dizer, exigem a gente voltar atrás
isso prolonga o tamanho da crise, aumenta o tamanho da crise, ela volta atrás, etc. E tem um terceiro cenário que eu não tenho nenhuma curva, certo, aqui, mas é uma mistura dessas duas curvas, U e W, com a L. Ou seja, a gente não fez as coisas direito e não conseguiu evitar a grande crise pandêmica, né? A gente tem um pouco de mistura dessa curva com as outras curvas, ou seja, existe de fato alguma mudança no chamado PIB potencial, ou seja, alguma mudança permanente na economia brasileira ou na economia de outros países. A gente vai ter uma crise muito mais forte, persistente, vamos dizer assim, do que a gente imaginava, porque o número de mortes vai ser muito maior do que a gente poderia imaginar, porque o número de mortes de empresa vai ser muito maior do que se poderia imaginar, porque o volume de reconversão produtiva das pessoas, das empresas, foi muito menor do que a gente queria, né? Então, tem falhas na política econômica, tem falhas na política medicinal, vamos dizer assim, que não evitaram efetivamente o efeito fortemente negativo da pandemia sobre a economia, né? E se junta a isso, vamos dizer assim, um efeito do lockdown, da parada, etc., com tudo. Então, seria o pior cenário de todos, né? Obviamente que o melhor cenário de todos é esse, né? E o pior cenário, então, é a combinação de um desses dois cenários, talvez dos dois, junto com o cenário inicial de uma grande crise, né? Então, esses pontos que eu coloco para a gente abrir e para a gente conversar um pouco em qual cenário a gente está, certo? Em qual cenário a gente pode estar. Eu, obviamente, não acredito que praticamente nenhum país vai ter um cenário puramente em V, mas tem países que se aproximam muito desse cenário em V, né? É difícil apontar agora, mas a Alemanha provavelmente seja um país por ali, Portugal é um país que tem um cenário em V bem claro, certo? Aparentemente. Na América Latina, talvez, aí o Edgar pode falar melhor, mas talvez Argentina, Uruguai, talvez. Não quer dizer que não tenha crise nesses países, tem crise, etc., mas eles evitaram a grande crise pandêmica, fizeram as coisas direitinho, vão voltar mais cedo, certo? Quer dizer, vão voltar mais rápido do que os outros. E aí tem, então, alguns outros países onde é bem mais provável essa curva em U, um cenário de recuperação muito mais lento, vamos dizer assim. Eu acredito que o Brasil vai estar nesses cenários em U, mas eu também acho que o Brasil vai estar combinando alguma coisa de W e de L, né? Infelizmente, vamos dizer assim, o tamanho da crise efetivamente médica no Brasil é grande, é forte, e por aí vai, certo? Quer dizer, então, só para a gente abrir e botar alguns elementos, eu queria só fazer essa apresentação rápida dos cenários para colocar um pouco qual que é a minha posição nessa história, como é que eu vejo as coisas. Então, só para encerrar aqui minha participação inicial, em função um pouco dessa confusão que a gente se meteu, principalmente política, vamos assim, a falta de coordenação, e não é só a falta de coordenação do governo federal com os governos estaduais, entre os próprios governos estaduais, governo estadual com o governo municipal, os governos com as associações de produção, as associações ligadas às empresas, enfim, os sindicatos também. Então, uma descoordenação completa na política brasileira que prejudicou muito a política, certo? Quer dizer, você tem, por exemplo, as políticas, elas até existem, por exemplo, as políticas de apoio às empresas, mas até onde eu vi, acho que 2% das empresas conseguiram captar algum recurso nessa história. Você chega no banco, o cara vai te pedir para você ter, sei lá, quantas mil garantias. É óbvio que você não tem, né? Você tem uma pessoa que está ali, tem sei lá, uma academia, certo? Você aluga a academia, nem fisicamente é um aluguel que você paga, você não pode colocar a casa, vamos dizer assim, o local como garantia. A única garantia que você tinha é que você tinha mil alunos antes e que você acha que vai ter 1000 depois.
E é em cima disso que essas políticas têm que funcionar, certo? É em cima disso que as políticas europeias funcionarem, tá? Né? O cara do hotel lá no meio da Europa, que tá, não tem ninguém lá, obviamente, certo? Ele vai no banco conseguir recursos, certo? É na confiança, certo? Talvez ele não pague lá na frente, mas chegou o dinheiro dele, ele conseguiu se manter durante esses... Ele não fechou o hotel, certo? Quer dizer, e agora os franceses estão ganhando 200 reais, sei lá quantos, 600 reais, para fazer turismo na França, certo? Aqui é uma política de fomento, certo? Tudo bem, eles são ricos, eles podem fazer esse tipo de coisa, mas guardadas as devidas proporções, certo? Quer dizer, você teria que ter essas políticas internas, eu acho que ainda não estão funcionando tão bem aqui, certo? Assim como as políticas de isolamento também não funcionaram muito bem. Né? Então, o tamanho da nossa crise talvez até seja um pouco menor, porque o isolamento é menor, mas a gente vai receber o impacto da crise zona que a gente tentou evitar, certo? Então, as coisas vão se misturar um pouco. Eu vejo uma retomada muito lenta, né? Vai depender muito do comportamento das pessoas, né? Eu vejo alguns setores, o pessoal vai sair, tem Dia dos Namorados, vai fazer compras, né? Não vê as pessoas há 10 anos, mas isso, um impacto de curto prazo, talvez em alguns setores, depois a retomada é lento. Eu não vejo retomada de investimento muito forte, não vejo... E, para terminar aqui, voltando para o setor externo, eu acho que o setor externo é uma saída interessante para o Brasil, vai depender da crise no resto do mundo, óbvio, né? Mas o Brasil tem uma posição boa de um lado, porque é um celeiro, etc., e cultura, aquelas coisas todas, mas politicamente tem uma dificuldade. Se retomada vai ser feita com cuidados ecológicos, né? Vai ser feita com certos cuidados que o Brasil tem que tomar cuidado com isso, tem que prestar atenção nisso, e eu acho que não está prestando. Né? A China é um parceiro importante na retomada, eles vão retomar primeiro também, e a gente está brigando com eles, a gente está brigando com o pessoal que quer comida bem tratada, sem bichinhos, etc., e a gente não é exatamente isso que a gente está fazendo, certo? Então a gente tem que tomar cuidado um pouco com essa... É uma possibilidade boa, o câmbio está bom para a retomada, certo? Mas a confiança que as pessoas lá fora têm no Brasil me parece um empecilho, um problema nesse cenário. Internamente, né, então, como eu disse, eu acho que a retomada vai ter alguns nichos que vai dar uma explodidinha rápida, certo? E depois a gente vai voltar a um período lento e ainda vai ter os efeitos muito fortes e negativos durante um bom tempo ainda, das mortes, da crise da saúde, que ainda vai continuar, não está resolvido. É isso que eu vejo um pouco, né? Não sei se eu fui muito longo aqui, certo dizer, mas é um pouco o cenário que eu estou vendo nesse momento. Né? Aí tem os cenários específicos, tal, também não conheço todas as áreas, mas para Ribeirão, que eu acho que a maior parte daqui está em Ribeirão, né? Tem coisas, tem elementos importantes, como o preço do petróleo, o preço do açúcar, para a nossa região é importante, a questão da logística é uma questão importante, aí Ribeirão está bem situado, certo? Mas resta saber até que ponto a gente vai continuar com os mesmos esquemas logísticos que a gente tinha antes, certo? Quer dizer, né, a impressão que eu tenho é que o mundo vai ser mais fechado e mais local, vamos dizer assim, vai começar a valorizar mais as coisas próximas de você. Tanto isso vai valer para turismo, isso vai valer para mesmo para compras, etc. Internacionalmente deve crescer o protecionismo, a autarquização deve ser comum e localmente também. Eu acho que as economias regionais vão se fortalecer mais do que as economias que têm grandes ligações entre vários lugares. Vai precisar ver um pouco como nós, da região de Ribeirão Preto, vamos nos colocar nesse mundo. Edgar, eu não sei o que você tem aí, desculpa, eu te peguei muito tempo aí, certo dizer. Não, eu acho que as considerações são pertinentes. Eu também peguei alguns dados aí do relatório do Banco, do BID, né, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que eu gostaria de apresentar para vocês, para dar alguns dados aí sobre a dinâmica, né, do que está acontecendo. Eu vou só apresentar agora esses dados, né, e aí só pedir para a gente retomar a discussão. Então, vamos lá. Né? Eu espero que vocês estejam vendo. Quando a gente geralmente põe a tela, né,
tem esse problema porque a gente perde, né? Perde o retorno. Então, a Maurílio me falem depois se tiver algum problema de vocês não estarem vendo o compartilhamento. Estão vendo o compartilhamento? Tá ótimo, tá ótimo. Ah, ótimo, Tá ótimo. Então, tá bom. Então, a gente vai discutir um pouco essa questão do Covid na América Latina, baseado num relatório aí que o BID apresentou, e depois eu vou fazer algumas considerações sobre o que está acontecendo a nível mundial. Vamos lá. Um primeiro dado interessante para a gente ver, né, a questão do crescimento econômico, né, da América Latina, né. Então, um pouco é meio na linha do que o professor Amaury já estava colocando. Olha, a gente teve aqui na América Latina isso, né, a gente vinha de um período já de queda, né, aí tivemos alguma recuperaçãozinha e estávamos em queda novamente aí, no que antecedeu esse choque aí do Covid, né, o que a gente tem aí do ponto de vista da América Latina como um todo, né. E aí é uma questão, a segunda figura mostra que a gente tem uma desaceleração aí que acontece em todas as regiões aí da América Latina, todas as suas sub-regiões, né. Então, se a gente observar aqui a parte aqui, né, banhada pelo Atlântico, nossa, é uma que somos nós, né? A situação é caótica, uma crise enorme, um princípio de recuperação, queda novamente, e a gente estava muito próximo do zero quando é atingido pelo Covid, né? A questão do Caribe. O Caribe, economicamente, o impacto econômico é bem menor, mas também teve a crise, sofreu aquela crise tensa, né? Essa aqui, a crise que eu estou assinalando, aquela crise econômica, né? E depois você recupera, mas a economia, né? Quando você pega relativamente ao total que é gerado, é pequena. E aqui, em verde, né? Aos países que são banhados pelo Pacífico, né? Sofrem menos, né, do que a economia brasileira, né? Mas também vinham de um período de baixa antes do Covid, né? A gente teve uma crise aqui mais acentuada que o lado do Pacífico, que, de certo modo, é aquele período da turbulência política que a gente vivenciou aí no período recente, né? Aqui tem uma questão interessante, né, para a gente olhar, e aí para ver como nem sempre a questão da economia, a economia tá turbulenta na nossa região, né? Então, vamos pensar, esse é um gráfico interessante que eu quis destacar, né? A agitação social e desempenho econômico, né? Então, a gente pega aqui, ó, aqui a parte de mortos, aqui, que a gente tem aqui, a questão do Brasil, Argentina, Paraguai, do Uruguai, desculpa, Paraguai mesmo, está com um baixo indicador, né? Por outro lado, a gente viu aqui alguns países com turbulências maiores e problemas de aumento de mortalidade, né? Bolívia, Chile, Equador, né? Equador e Chile têm com problemas, então a Venezuela, pelo jeito, já estabilizou, porque, na verdade, pelo jeito, o período de maior confrontação já se passou, e agora a gente está com um número baixo. Commodities. A região inteira depende muito de commodity, né? Quer dizer, produtos agrícolas, os nossos commodities. É uma questão interessante, né? Então, vamos ver a questão das commodities, né? A questão, de um modo geral, se você observar bem, o preço de commodity, ele flutua, mas está dentro de uma certa margem, né? Que a gente tem ao longo do período, né? Então, soja, que você tem aí umas flutuações, teve uma perda, mas ainda está dentro de uma certa faixa de flutuação, né? Gás, que em alguns países da América Latina depende bastante de gás, também está com as flutuações dentro do esperado, né? E café a gente teve também flutuações, café geralmente tem muita flutuação, mas, digamos assim, do ponto de vista das commodities, você teve uma perda em relação ao período de ouro, né? Que você teve aí um período bem melhor no passado, mas, digamos assim, se reduz pela metade. Então, na verdade, do ponto de vista aí de preços de commodities, a gente assim, não vem enfrentando uma crise violenta do ponto de vista de preço de commodity.
Petróleo é um caso à parte. O petróleo, aí a Venezuela deve estar sofrendo, vai continuar sofrendo bastante, porque a questão dos preços do petróleo já vinham em queda e era uma tendência que estava se desenhando aí desde 2019, praticamente, a gente tinha essa tendência, né? Agora, algumas questões, né? A nível global, né? Questão de Covid, né? Você tem, é interessante que você vê aqui que a curva, né? É uma curva ascendente exponencial quando a gente pensa a nível mundial, né? A nível mundial, os casos acumulados, a gente vê que tem um comportamento exponencial que é uma coisa preocupante e que dá um bocado dessa magnitude, dessa preocupação que a gente está tendo do ponto de vista de Covid, né, da crise, o pessoal lá fora usa até um termo, pandemic economics, né, quer dizer, a economia da pandemia, mas no fundo é por conta que a aceleração está sendo muito grande, né, dos casos, e isso parou, né, parou o sistema econômico, deu uma crise de saúde que impacta fortemente a economia. Aqui tem um outro dado que eu achei interessante, né, bem do Centro de Prevenção Europeu, mas casos por milhão, né, e mortes por milhão. Né? A gente vê que na América Latina a gente tem um cenário de grandes diferenças entre os vários países, né. Isso pode ter algum impacto aí na nossa integração aí no horizonte próximo, né. Por quê? O que pode advir desses dados aí, né? O Brasil está tendo uma taxa de mortes por milhão grande, né? A maior, né, que a gente pode pensar aí, a gente tem a Venezuela, né, com um problema enorme, né? Agora, a gente vai ter uma situação complexa, porque, olha, os nossos parceiros aqui de Mercosul, né, estão com taxas mais baixas, né, e de mortes por milhão, casos por milhão. Então, o que assusta um pouco aqui, né? A gente tem um desenho para um cenário de dificuldade de integração, aí, provavelmente no horizonte próximo, né? Enquanto não vier uma vacina, provavelmente a gente vai sofrer algum tipo de barreira, tem uma grande chance dessas discussões que a gente já tem aí na América Latina, de barreiras proliferarem, né? Assim, tem uma discussão muito forte aí na América Latina, no noticiário da América Latina, de dificultar, né, a entrada de brasileiros, né, principalmente do Mercosul, que está com uma taxa de mortes, de casos menor que nós. Aqui é uma questão, é um dado bem interessante também para a gente analisar um pouco, né, os principais canais de transmissão de choques externos para o país, né. Esse é um dado que vale a pena a gente dar uma olhada também com certo cuidado, né. Então, por exemplo, né, a Argentina, né, tem uma dependência, né, muito grande, né, do PIB, crescimento do PIB do G7, nos 7 maiores países industrializados, e da China, né, e viagens aéreas. Então, você vê que a questão de setor turismo, principalmente na Argentina, vai ter um impacto bem mais forte, por exemplo, que no Brasil. Viagens aéreas, a gente, com todo o nosso tamanho, então, o nosso setor de turismo não é tão desenvolvido assim, aí a questão da economia e viagens aéreas não é tão forte. A gente vai ter, interessante isso, né? A gente depende do G7 da China, né? Mas você talvez tenha uma transmissão um pouco menor, né? Do que, por exemplo, no caso da Argentina, que tinha migrado para uma economia mais fortemente dependente de base exportadora. Então, por um lado, a gente não fez essa migração, fizemos ela parcialmente. Então, na verdade, a gente tem como grandes parceiros, né, os principais de exportação, né, China e Estados Unidos, né, mas, do ponto de vista de, digamos assim, de dependência de exportação, hoje a situação de dependência de exportação e a preferência de choque externo é muito maior na Argentina do que no Brasil, né? A questão dos preços de energia,
né, e commodities não energéticas, a gente depende menos. Aí, se a gente olhar aí o cenário da América Latina como um todo, pensando, né, olha, uma coisa que a gente percebe aqui, né, é que todos quase, né, tirando aí o Guatemala, né, o Paraguai, dependem fortemente do crescimento do PIB do G7, ou seja, a gente tem que torcer também para a recuperação, né, das maiores economias começar a acontecer, porque essa recuperação tem um impacto sobre o nosso PIB relevante, né? E principalmente, né, para a Argentina, Brasil e Chile, né, depende muito da questão da China, né? Então, é o que a professora Mauri estava falando, não adianta ficar chutando muito a China, porque isso pode ter consequência negativa, né, para a gente no futuro próximo, porque, queira ou não queira, nosso PIB depende também da China, né? Não tanto como a Argentina, mas temos uma participação relevante em relação a isso, né? Eu acho que algumas lições aí para a gente ver aí o que a gente tem, né? Agora tem um dado interessante, que até eles tiraram do Google, né? O Google, hoje em dia, está começando a ser uma fonte de informação interessante, né? E o Google, né, através dos monitoramentos, hoje a gente brinca que o Google sabe mais da vida da gente do que propriamente a nossa família, né? Então, o Google, com base nesses dados que são gerados pelo Google, né, ele tem um dado interessante, né? Uma visita, né, a comércio de varejo e locais de recreação, né? O que acontece? Quanto mais escurinho, né, mais forte a cor, maior foi o declínio. Então, o que a gente percebe, né? Daqui, nesses países que tiveram estão tendo um caso de Covid, recuperação de incidência menor, você teve uma retração mais forte no comércio. No Brasil, vocês veem que a retração acontece, né, mas não numa intensidade tão forte, né? A gente está aí com algum tipo de confinamento nem sempre é tão respeitado, mas, se vocês observarem aqui, ó, São Paulo, aqui você vai ter Paraná, né, Santa Catarina, e aqui uma parte aqui do Nordeste tem um confinamento um pouquinho maior. Aqui toda essa região, talvez até deve entrar questões populacionais, o confinamento, né, a visita ao comércio e varejo não foi tão reduzido. Talvez questões mesmo de logística, operacionais, estão justificando isso, né? E mesmo a questão dos locais de trabalho, né? É o que acontece, né? O declínio a locais de trabalho, olha só que interessante. No Brasil, foi bem menor o declínio de visita a locais de trabalho, né? Isso pode estar mostrando alguma característica específica, né, do nosso tipo de confinamento, que acontece, mas não é tão acentuado como nesses outros países. Isso me relata um pouco, me submete mais essa preocupação de você, numa relação com outros países da América Latina, a gente ter problemas, dada essa diferença de postura que a gente está tendo, dada a dificuldade, muitas vezes, de adotar políticas mais preventivas, né? Tem um dado interessante aqui, né? O aumento de número de mortes, né, tem sido mais lento, né, em países de baixa renda. Né? Eu não sei por que essa é uma questão que ainda está sendo discutida, por que está acontecendo isso, né, uma estimativa do Centro Europeu de Prevenção de Controle de Doenças, mas, de certo modo, você está com um aumento, uma progressão, a gente fala muitas vezes nessa progressão da curva, a progressão é um pouco mais lenta em relação aos países desenvolvidos, né? E, finalmente, né, só para a gente finalizar, né, para pensar um pouco sobre isso, né, ó, a gente tem aqui alguns dados, né, que põem aí as várias crises, né, que aconteceram. Né? Então, a gente teria aqui a crise financeira, né, a crise causada pelo Covid, né, a crise do Covid leva a um pico aqui de
uma crise acentuada, mas começa já a ter alguma recuperação, né? A depressão também foi muito mais acentuada, mas teve uma recuperação mais vigorosa. Provavelmente, né, quando a gente compara com a crise de 30, nós provavelmente devemos ter mecanismos de recuperação. Tem uma grande tendência de ter problemas em W, principalmente se o confinamento não for bem conduzido. Né? Então, eram alguns dados aí para a gente pensar um pouco sobre o que está acontecendo, né? E agora a gente era uma ideia de passar essas informações, né, para vocês, e agora conversar com o professor Amaury, com vocês aí, né, sobre considerações que vocês querem discutir sobre o que foi falado. Maurílio, está com você a bola de novo. Bom, pessoal, acho que, Edgar, Amaury, acho que seria legal a gente abrir para perguntas agora. O que vocês acham? Ótimo. Ótimo. Bom, nós temos uma pergunta aqui, ele está aqui, eu acho que é o Zé Roberto Algarra, mas ele está só como José R no chat do Google Meet. Ele pergunta o seguinte, ou ele afirma o seguinte: no caso da redução salarial e de jornada, você precisa garantir que não haverão demissões na empresa que estão envolvidas. Parece algo simples, mas às vezes os negócios não sabem nem se terão caixa para 2 meses, e nem a volta da abertura. É uma garantia que impediu muita gente. Dentro daquilo que o Amaury tinha comentado, né, Amaury? A disponibilidade de recursos, até mesmo dentro das instituições financeiras, que estão, evidentemente, extremamente aversas ao risco nesse contexto todo, se de fato isso vai estar disponível para as empresas. Esse é um problema muito importante que tira o sono de muita gente. Não, é isso que a gente estava comentando, né? Eu acho que o Zé Roberto tem toda a razão ali, né? E aqui eu acho que talvez falhou de novo um pouco a política, né? É óbvio que o sistema bancário é avesso a risco, e ele não vai emprestar, ele vai pedir milhões de garantias para todo mundo, certo? Esse é banco, banco é banco, o banco está na dele, certo? Alguém tem que dar essa garantia para o banco, né? O que eu acredito que as linhas de crédito que foram montadas pelo governo, elas transferiram a exigência das garantias para justamente as empresas, certo? E então você tem um monte de dificuldades para as empresas obterem essas linhas. Você teve uma linha de financiamento que foi até a mais usada dessas linhas de financiamento para as empresas, justamente para a folha de pagamento, né? Para você não mandar embora e manter a folha, né? Só que você exige ali que os funcionários passem a ser clientes do banco, para ser clientes do banco tem que ter não sei o quê, a folha de pagamentos tem que ser rodada pelo banco. Enfim, virou um monte de confusão, né? Aí, para fazer isso, às vezes a empresa não tem, né, o cadastro jurídico tão perfeito assim, né? Não só né, quem está precisando de dinheiro normalmente não é a empresa que está toda bonitinha na fita, tá certo? Ela tem problema, às vezes tem problemas de documento. Então, é óbvio, tá certo, que essas empresas têm dificuldade de dar essas garantias e de fazer esse tipo de coisa. Então, ou você parte para isso nos bancos públicos, né? Se tem alguma serventia no mundo do banco público, certo? É para isso, certo? É nessas horas que eles têm que servir, certo? Ou então, o banco é privado, mas a linha de crédito é garantida pelo governo, né? Diminui essas garantias, mas o cara não vai pagar. Pode ser, é verdade, o cara né, vai deixar para lá. Mas isso a gente vê depois, certo? Isso a gente vai lá e pega depois, põe ele no cadastro depois, põe ele no não sei aonde. Mas no curto prazo, eu precisava ampliar as linhas, eu precisava fazer com que essas linhas aconteçam, que as pessoas não percam seus empregos, mesmo que não estão funcionando. Se você faz uma política de lockout ou de isolamento bem feito, relativamente curto, você não precisa dar crédito por muito tempo, certo? Quer dizer, 2, 3 meses, certo? E não é de graça, você vai receber esse dinheiro, não é emissão de dinheiro à toa. Você vai receber esse dinheiro de volta, supondo, né? É óbvio que você vai ter erro, né? É óbvio que algumas pessoas que vão receber não precisavam receber, porque não estavam em situações ruins, e é óbvio que algumas pessoas que vão receber não vão pagar, né? Então, é normal isso acontecer, né? Então, as políticas, isso vai acontecer, você tem que minimizar isso. Mas a forma de minimizar, você não pode incorrer no terceiro erro, que é o erro mais importante, certo? Que é não chegar às linhas, né? Das pessoas não alcançarem essas linhas, né? E eu acho que você ficou com tanto medo do 1 e do 2, certo? Que você incorreu no 3, né?
você ficou com medo de dar dinheiro para quem não precisa, ou de dar dinheiro para quem não vai pagar, né, no final, certo? Que você acabou não dando dinheiro, certo? Quer dizer, ou as pessoas não conseguiram pegar esse dinheiro. Né? Não estou falando nem das linhas do dinheiro direto na renda das pessoas, nas empresas, que me parece que eram as linhas mais importantes nesse momento, certo? Você garantir que mesmo uma empresa informal, vamos dizer assim, um cara que tem, não informal, mas mais simples, certo? Que não seja uma empresa com 250 funcionários, com contabilidade toda bonitinha, etc. Né? Aquelas pessoas, né, que o dono é o contador, tem o contador meio que é o tio dele, não sei o quê. Chega no banco, certo, para pegar essas linhas, a dificuldade é monstruosa. Até as linhas de crédito para trabalhadores, até, né, tem um percentagem a mais do que as linhas de crédito que são direto para as empresas sem folha de pagamento, né, porque as segundas são mais responsáveis. Se essas linhas chegam mais cedo, né, com mais facilidade, inclusive a adesão ao isolamento aumenta, né? Quer dizer, aumenta muito, certo? A eficiência do isolamento para diminuir a mortalidade aumenta também. O tempo que você precisa ficar nisso diminui, né? Então, aqui que eu acho que você falhou muito, né? Eu concordo ali com a opinião do Zé Roberto, né? De que aqui teve uma demora e linhas muito, muito burocráticas, sabe? Eu sou presidente da Caixa Econômica, eu também fico preocupado, né? Porque, afinal de contas, eu vivo da Caixa. No final do ano, eu tenho os dividendos a prestar para os meus acionistas, e se os caras não pagarem, vai me dar problema, certo? Mas isso é banco público, certo? É para isso que serve, certo? É porque banco público, para dar grana, privatiza mesmo, você não precisa de banco público. Agora, banco público é para ter essas horas, né? É nessa hora que você precisa dele, que ele funciona, certo? Né? Inclusive para emprestar, às vezes, né? Na crise de 2008, você vê como esses bancos públicos funcionaram muito bem, certo? Quer dizer, na crise de 2008, eles funcionaram muito bem para dar para banco pequeno, certo? Que estava quebrando na crise de 2008. Né? Ele funciona melhor que o Banco Central. Né? O Banco Central nunca vai chegar nas empresas, mesmo nos bancos pequenos. Né? Então, na crise de 2008, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica chegaram no interbancário, nos bancos menores que estavam com dificuldades, e conseguiram evitar uma crise bancária brasileira muito maior. Né? Agora, dessa vez, não é no banco, vai ter que chegar nas pessoas, certo? Vai chegar nas pessoas porque essa crise é diferente, né? Não é uma crise financeira, é uma crise de emprego, de renda, certo? Quer dizer, de morte das pessoas que não vão fazer compra na rua, que não vão na academia, que não vão no cinema, que não vão passar férias, que não vão fazer compras. Então, é o dono da loja, o dono da concessionária, o dono da academia, o dono do hotel, ou os empresários que precisam receber esse apoio, certo? Quer dizer, senão eles têm toda a razão de sair brigando, certo? Quer dizer, tem que abrir, certo? Agora, o problema é que agora vai abrir, mas vai abrir devagar para eles, certo? Também, eu acho que não vai ser tão simples assim. Edgar, pessoal, é o seguinte, eu não vou seguir exatamente a ordem cronológica de apresentação das perguntas, porque eu vou direcionar as perguntas para os professores à medida que elas tiverem, em tese, mais relação com o que ele explanou, né? Então, Edgar, o Luiz Ricardo Gomes pergunta aqui, é possível, devido ao risco de investimento da China, os investidores deixarem de investir lá e buscarem mercados mais seguros? Não seria uma oportunidade para o Brasil? Com certeza, essa é uma questão que o governo está bobeando, tem que ser falado claramente. A política tem sido muito mais de enfoque liberal. E o que a gente vê depois de toda essa pandemia, isso daí está acontecendo a nível mundial, né? Na verdade, não é só no Brasil. A gente tem uma tendência, né, com uma maior dificuldade de coordenação de políticas entre países. Isso daí vai fazer com que os comércios globais, de um modo geral, a gente depende da exportação para o G7, para a China, mas a coordenação de políticas foi muito abalada. Então, o que acontece? É uma oportunidade para a economia brasileira. Eu vou até dar um exemplo. Né? Há pouco tempo, logo depois que saiu a pandemia, entrevistaram o executivo daquela empresa mundial, faz eletrodomésticos, aí perguntaram para esse executivo, falou, olha, quais são os planos de vocês
O plano nosso é aumentar o nosso investimento na fábrica da Bahia. Por quê? Porque com esse rompimento das cadeias de produção, até então, a gente tinha o que a gente chamava de cadeias de produção global. Né? Então, a cadeia de produção global funcionou porque você teve o desenvolvimento das tecnologias de informação, né? O mundo se integrou de uma forma maravilhosa, né? A China virou um grande fornecedor de peças e componentes a nível mundial, né? E aí o que acontece? Você tinha essa articulação, né? Essa articulação funcionava bem. Quando você tem essa pandemia e o mundo percebe que está dependendo fortemente de uma produção que não está chegando, tem um problema a gente chama de supply chain, de cadeia de fornecimento, o que acontece? Você enquanto grandes empresas, grandes corporações multinacionais, a perceber, olha, não dá para ficar totalmente dependendo do meu fornecimento que vem da China. Então, eu vou ter que criar, provavelmente vai ser criado isso, bases em algumas regiões do mundo. Antigamente, você não tinha esse problema, por quê? O mundo está funcionando bem, a integração está funcionando bem, a China é um grande fornecedor a custo barato. Então, eu acho que isso é uma questão que até o governo está bobeando, porque nos países da União Europeia já se discute isso. Como se fazer uma parte dessa produção que estava na China voltar para a União Europeia. Os Estados Unidos, com o Trump, já estava fazendo isso antes até da pandemia. O Brasil deveria aproveitar, porque tem um mercado interno forte, grande, é uma grande demanda, e pensar seriamente na política de apoio à reindustrialização, né, que você pode ter com essa quebra das cadeias de fornecimento global. Ô Mauri, o Guilherme Briante pergunta: para países como o Brasil, com grande número de informalidade, profissionais informais, como poderíamos ser mais assertivos com esse tipo de profissional, no quesito da ajuda financeira? Esse é um problema enorme no Brasil, né? Quer dizer, é o mais complicado, tá certo? Isso já vem de longa data, tá certo? A gente tem até algumas coisas, né? Quando se fez lá atrás o Bolsa Família, né? Esse é o grande drama, certo? Mas se você olhar, você conseguiu na época criar lá os cartões do Bolsa Família, etc. E até, né, se acusava muito que a perda ia ser muito grande, que você ia dar para a pessoa errada o dinheiro, né, não ia chegar para o cara que está do lado de baixo da ponte, porque você não consegue achar esse cara, né, você não consegue achar essa pessoa, ela não está... Né, muitos deles não têm nem carteira de identidade, tá certo? Então, esse é um drama no Brasil muito grande. Agora, como é que normalmente você age nesses momentos, certo? Quer dizer, então, quer dizer, você tem... Né, é óbvio que o governo federal, lá em cima, ele é o dono do dinheiro, é dali que vai sair a grana, certo? Mas o coitado do cara lá em cima, né, ele não consegue achar o cara aqui embaixo, né, o cara lá dentro da ponte, né, ele não está do lado de baixo da ponte, ele está dentro da ponte. Né, quer dizer, ele é o cara que não está ali andando pela rua, ele está escondido debaixo do banco da esquina. Né, então não é simples de achar essas pessoas, né, de você localizar. E essas pessoas... É difícil para elas também, né? Você entra na internet. Quem entra na internet, tá certo? Como, né? Essas pessoas não têm internet. Não é a questão do velhinho que não sabe fazer internet, é que essas pessoas não têm acesso minimamente a essas coisas, tá certo? Então, quer dizer, só tem um formato possível, certo? Um dos formatos possíveis é você contar com o que a gente tem no Brasil de rede de assistência. Então, você tem que contar com o prefeito do município. Né? A prefeitura do município, essa já tem uma ideia melhor de como é que estão. Nas cidades grandes, normalmente essas cidades grandes estão divididas em bairros, em regiões, e tem as regionais. Nessas regionais tem os assistentes sociais, tem as pessoas que... Né? Então, você tem que usar no Brasil a capilaridade das políticas de saúde, de assistência que existem. Né? Então, é o governo federal que vai soltar, ele define as regras, porque ele tem que definir as regras, mas na hora de achar o fulano, você tem que
ter um regime de colaboração com os governadores e principalmente com os prefeitos, para não falar com os subprefeitos regionais, porque é esses caras que sabem onde, que acham essas pessoas, né? É óbvio que nessa história, quando você desce muito, tal, você tem problemas de corrupção, vai ter sempre um fulano que vai querer dar para a tia que já tem 2 Mercedes na garagem, certo? E ainda vai receber um apoio de R$600, não sei por quê. Então vai ter, e esse cara vai aparecer na Globo, no Fantástico, como um erro da política. Enfim, mas você tem que minimizar esse erro, quer dizer, o que eu acho que você está ficando tão preocupado com esse tipo de problema, certo? Que você então não chega, né? E no Brasil teve claramente um problema de coordenação entre os níveis governamentais, que afetou tanto os SUS, como afetou essa política, que é uma política de assistência. Então, a política de assistência, ela normalmente tem que ter regras nacionais ou regras mais centrais, né? Você não pode ter regras locais, senão você tem migração, né? Você faz uma regra no município diferente da regra em outro município, né? No final das contas, um município vai encher de pobre e o outro vai encher de rico, né? Quer dizer, né? Então não dá, as regras têm que ser nacionais nesse sentido, certo? Mas a operação da regra, ela tem que contar com as mãos, vamos dizer assim, das prefeituras, das municipalidades. Então, esses cadastros têm que ser feitos pelos assistentes sociais das regiões, nos locais, certo? Você imaginar que você vai fazer tudo pela internet, no site da Caixa, certo? Vai dar o que deu, certo? Quer dizer, eu tenho pena do cara da Caixa, não é culpa dele, certo? Ele fez o que podia, certo? Mas vai fazer essas filas monstruosas, número de erros gigantescos, né? Você tinha que ter vindo, vamos dizer assim, contar, vamos dizer assim, com o apoio das pessoas que estão mais próximas desses casos mais complicados, certo? Mas isso, de fato, quer dizer, isso é uma diferença gigantesca entre nós e o mundo europeu, o mundo, até os Estados Unidos, não sei, talvez. É um problema. A informalidade na América Latina é um drama, certo? Para resolver nessas horas. Você não acha o cara, certo? Quer dizer, e ele reclama, certo? Então, mecanismos de encontrar. É ridículo você falar, eu não acho pobre no Brasil, né? Tá cheio, mas eu não sei onde ele está. Mas é difícil do governo federal você achar. Você vai ter que contar com as assistências sociais, com os segmentos locais, que aí você sabe. Certo? Tem uma discussão sobre perda de dinheiro ao longo do caminho. Enfim, que a gente tem que tomar cuidado. Pessoal, seguinte, a gente vai fazer uma última pergunta para o professor Edgar, e aí a gente vai encerrar por questão de horário, mas os alunos que, na verdade são 4, que fizeram perguntas que não serão respondidas, a gente dá um jeito de entrar em contato com vocês e discutir isso a respeito, certo? Então, Edgar, o Cleiton Felisberto faz uma pergunta muito interessante, mas ao mesmo tempo muito abrangente. Ele pergunta, o que pode ficar de lição para a América Latina e principalmente para o Brasil no pós-crise? Bom, no pós-crise, eu acho que tem algumas lições. A gente não está no pós-crise, a gente está tentando se recuperar e lidar com essa crise, né? Primeiro, essa é uma crise diferente, né? Uma crise típica. As pessoas param de consumir. Uma crise de pandemia, as pessoas continuam a consumir. O problema é que as formas de consumo mudam. Então, eu acho o seguinte, o governo tem que ter muito pragmatismo, né? E menos ideologia para agir com uma crise desse tipo. Por que eu falo isso? Porque vão se gerar oportunidades, né? Do ponto de vista de desenvolvimento, de trazer indústrias que foram embora para cá de novo para operar aqui. O câmbio, o pessoal fala tanto do câmbio, o câmbio, diz assim, estamos com o câmbio, a moeda se desvalorizou. Essa questão do câmbio não é uma coisa tão simples de se olhar, porque se se desvalorizou, você está com uma proteção maior para as empresas locais, né? Então, se tem proteção, ou se o câmbio ficou mais caro importar, é um estímulo para essas fábricas que estão querendo trazer produção novamente para cá, que façam isso de fato. Né? Então, eu acho que tem que, nessas horas de crise, ser muito pragmático. Muitas vezes você tem que rever, né? O próprio Banco da Inglaterra, né, fala, olha, Inglaterra, não estou falando aqui país terceiro mundo, garantia a sobrevivência das pequenas e médias empresas. Isso é o executivo do Banco da Inglaterra falando. Então, por exemplo, essa questão que o professor Amaury mesmo coloca, o setor de
comércio, serviço, é um grande gerador de empregos, né? Então, essa questão do crédito já devia ter sido resolvido, não foi bem equacionado. Então, agora surge a segunda alternativa, partir para o desconfinamento, né? Porque ontem, que se você não tiver desconfinamento, as quebras vão ser muito grandes. Então, agora cai na segunda parte, administrar esse desconfinamento. Como que administra? Né? Sem sobrecarregar o setor de saúde, que é importante ter setor de saúde para atender os casos que vão aumentar, e, ao mesmo tempo, criando regras de operação para essa pequena e média empresa não quebrar, para você ter, se você não fez chegar o dinheiro, pelo menos fazer voltar um pouco desse faturamento. Né? Então, tem uma série de políticas pragmáticas que têm que ser adotadas para aproveitar algum... Porque toda crise é isso, né? A crise é um redefinir de situação. E a crise da pandemia está mostrando que você vai ter que ter pragmatismo para atuar frente a essa desvalorização de câmbio, atuar frente à pequena e média empresa que está precisando de capital de giro, não conseguiu via financiamento, então vai ter que voltar a operar no modo de pandemia, né? E isso vai ter que ser muito bem monitorado. E eu acho que, finalmente, né, que se isso for bem conduzido, talvez, não que a gente vai voltar a operar, tem o Acemoglu, né, e mais outros autores mostraram que quando o desconfinamento é administrado com esses cuidados, né, as perdas econômicas podem cair à metade, né, de 25%, ele faz estimativa, cai para 13%. Seria uma coisa mais administrável até chegar uma solução mais permanente, que vai vir só quando você tiver uma vacina para essa questão. Então, na verdade, agora seria muito pragmatismo, né? E, na verdade, eu sou meio crítico ao atual governo, eu acho que a questão hoje, o pequena e média empresa, é fundamental. A questão ambiental também é fundamental. Por que questão ambiental é fundamental? Está aumentando muito a pressão de discurso ambiental na Europa. Vocês viram que a gente depende bastante de exportação para o grupo G7. Muitos países europeus podem começar a ter algum tipo de boicote relativamente a questões ambientais. Então, tem que pegar essas questões, analisar friamente e ver, olha, nós estamos errando nisso, nisso, nisso. Tem que rever algum receituário? Tem. Fazer o pragmatismo acontecer para você corrigir os erros de política econômica, tentando minimizar os impactos, né, que a gente está tendo e adequar a nossa economia para essa nova realidade, que vai ser menos globalizada, com um câmbio desfavorável, mas que, se está desfavorável, tem outras questões que se abrem com esse câmbio bem desvalorizado. Bom, pessoal, por questões de horário, né, e de compromissos de todo mundo aqui, a gente vai precisar encerrar. Eu queria fazer um lembrete, viu, Francis Carpalhoso? O Edgar meio que respondeu também a sua pergunta relacionado ao papel do dólar nesse contexto todo, né? Esse assunto, acho que todo mundo aqui está de acordo que é um tema para um simpósio de talvez uma semana, né? Só uma questão. Lógico. O pessoal pediu para passar o relatório do banco do BID. Eu vou encaminhar para você encaminha para eles depois o relatório do BID, que é bem interessante, está bem detalhado. Eu fiz um apanhado só, tá bom? Ótimo, ótimo. Então, viu, Marcos Vieira, Márcio Lucas e Felipe Martins, nós podemos discutir essas perguntas que vocês fizeram aqui logo mais, ou ao longo dessa semana, que foram realmente perguntas muito interessantes, mas nós temos um restritivo de tempo. Queria mais uma vez agradecer ao professor Amauri, meu amigo pessoal, membro da minha banca de doutorado, Edgar, membro da minha banca de mestrado, outro amigo pessoal. Espero que demore a aposentadoria de vocês, não por questões pessoais, mas por questões acadêmicas. Eu sempre vi brilhantismo, compromisso e dedicação de vocês na carreira de professor que vocês abraçaram. Queria agradecer aos alunos aí pelo quórum, pela paciência, pela disponibilidade.
A gente deve começar mesmo no dia 22 de junho. Não deve acontecer, espero, né, que não deva acontecer nada de extraordinário nesse período. Até lembrando aqui da pergunta do Marcos Vieira, ele disse ele perguntou se existia alguma estimativa de tempo no comportamento dos gráficos VL, W e U. Isso é o que a gente mais gostaria de saber, né? Essa é a pergunta de 1 trilhão de euros, né, Marcos? Isso aí, na prática, se eu soubesse, eu não te contava, sabe? Lembra do Marcelo Rabai, Edgar? Lembra, Maurício? Eu lembro sempre de uma... Finanças, né? Se eu soubesse isso aí que você quer saber, eu não te contava. Entendeu? Os economistas, a gente sempre diz, né, fazendo a relação com os gráficos, os economistas sabem as setinhas, né? Vai subir, vai cair, vai para lá, vai para cá, etc. Mas o tamanho da setinha, isso ninguém sabe. A tal da elasticidade, certo? Né? Esse é o segredo, tá certo? Bom, gente, então muito obrigado a todos, foi um prazer enorme, tudo de bom a todos aí, estamos à disposição de vocês. Edgar, muito obrigado, Amaury, muito obrigado, viu? Professor, o vídeo vai ficar disponível para poder olhar posteriormente, eu cheguei atrasado, peço perdão. Sim, mas só tem uma coisa, né? Ele é meio grande, a gente vai ver como é que a gente vai fazer para disponibilizar isso daí. Que geralmente um vídeo para cada hora ele grava 1 giga. Você me manda. Tá bom. Desafio é para os economistas. É isso aí. Gente, um abraço, muito obrigado. Aguardo aí o vídeo. Valeu, tchau. Tchau, senhor. Um abraço a todos, então.